Colossenses capítulo 3, a partir do verso 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor nos céus. Relacionamento. Essa palavra relacionamento fala do nosso convívio, fala das nossas relações. E a palavra relação vem de relar, de conviver. Trata da convivência que nós temos uns com os outros, da maneira como nós convivemos uns com os outros. E é interessante como que Deus ele escolheu trabalhar o nosso coração através dos relacionamentos. Se você analisar, por exemplo, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, os 9 itens do fruto do Espírito está inteiramente ligado a relacionamentos. Lá em Miqueias nós vimos Deus dizer que ele nos pastoreia através da vara da união. Ou seja, Deus ele faz com que nós sejamos tratados no convívio um com o outro. Eu convivendo com o meu filho, vou ter que exercitar o amor e a minha responsabilidade com Deus na educação dele. Ele convivendo comigo vai ter que aprender a questão da autoridade, me respeitando como pai, sabendo que Deus é o pai que deve ser respeitado. Eu, no relacionamento com a esposa, vou ter que amar a minha esposa como Cristo amou. Ela terá que conviver comigo, aprendendo então a saber o que Deus, com a autoridade que Deus me deu como marido. No relacionamento com os amigos, nós conviveremos sabendo que cada um tem o seu valor, foram feitos todos à imagem e semelhança de Deus. Veja, nos nossos relacionamentos, nós vamos mostrar quem é Senhor da nossa vida, nós vamos revelar quem é que dirige de fato as nossas atitudes, se o nosso coração ou se Deus. É interessante que João vai dizer, se nós dizemos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, nós somos mentirosos. Porque como dizer que amamos a Deus a quem não vimos e quando nós não amamos o nosso irmão a quem vimos? Se nós não podemos amar o irmão a quem está vendo, que é feito da mesma massa que nós, que é feito da mesma, tem os mesmos problemas que o outro tem, sabendo que somos iguais, você é falho e eu sou falho. Se nós não aprendemos a lidar com as nossas falhas e com as falhas dos nossos irmãos, como é que a gente vai aprender a se submeter a Deus que é perfeito? Como é que a gente pode dizer que ama a Deus? Então veja, irmãos, que Deus ele escolheu, através dos relacionamentos, nos tratar, nos corrigir e nos aperfeiçoar, para que como soldados de Cristo, como aqueles que caminham em direção aos céus, possamos tirar de nós todas aquelas farpas, todos aqueles espinhos que fazem que nós ferimos os nossos irmãos e sejamos feridos pelos espinhos deles. Então nós vamos aprender hoje a respeito do relacionamento interpessoal, esses relacionamentos que são importantes e que vão tratar, que vão mostrar a respeito dessa nossa convivência, de como devemos agir. Nós vamos tratar em primeiro dos relacionamentos familiares, relacionando-se com os familiares. É mais fácil lidar com os de fora ou é mais fácil lidar com os de dentro da família? O que você diria, hein, Zilda? É mais fácil com os de fora ou com os de dentro? Ah, os de fora, será? Que com os de dentro,
A gente sabe das fraquezas e em casa a gente é quem a gente é de verdade, né? Assim, os de fora, eles não nos conhecem, a gente tem certa paciência com os de fora, mas a gente tem o maior amor com os de dentro. Talvez a gente tenha mais a capacidade de lidar com as dificuldades quando os problemas são internos. Quando são pessoas com quem nós amamos e que sabemos que somos amados, a gente ali até dá aqueles embates, mas depois aquilo passa e a gente então consegue resolver os problemas e a gente então caminhar, retomar a caminhada. E aqui então, Paulo ele vai tratar a respeito da esposa, como a esposa deve agir, diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Fala do esposo: marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Fala dos filhos: filho, em tudo obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Fala dos pais: pais, não irriteis vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então veja que primeiro vai tratar da esposa com o marido. Nesse relacionamento que começa com um desejo, com o despertar de uma paixão, de uma mulher que olha para o marido, vê nele uma boa pessoa para poder juntar-se com ele, formar uma família, um homem que pode protegê-la, que pode guardá-la, um homem que deve cuidar dela. E a Bíblia tem esse cuidado, depois ao tratar dos homens nós vamos ver isso, mas a esposa, ela escolhe um marido, alguém que ela possa confiar, alguém que ela possa se entregar em confiança. E aqui diz: sede submissas, esposas, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Acontece que nessa primeira entrega, na entrega ao amor, na entrega ao desejo, aquele homem que vai satisfazê-la, que vai produzir filhos, que vai educar junto com ela os filhos, que vai sustentar a casa, parece que não há preocupação inicial de uma vida longa, de uma vida duradoura. E como nós vimos, infelizmente, muita gente já pensa no casamento dizendo: não deu certo, separa. E não é isso que a Bíblia fala nesse relacionamento. O que a Bíblia diz: uma vez começado o casamento, que ninguém é obrigado a se casar, somente a morte deve separar. Então, as pessoas devem aprender a conviver um com o outro. Mas a Bíblia coloca essa palavra: sede submissa. Essa é uma palavra que tem sido rejeitada por muitas mulheres, principalmente quando se trata do movimento feminista, porque o machismo é pecado, mas o feminismo também é. Porque o machismo coloca o homem como superior, como aquele que manda, que pisa, que controla, que... Não, a Bíblia não dá esse poder para o homem. Pelo contrário, ele é forte para proteger a mulher, não para dominar a mulher. Os erros, a gente vê durante o decorrer da história, vieram porque entenderam errado. Mas o feminismo é errado porque quer agora dominar o homem. A mulher quer colocar o homem debaixo do pé. É pecado também. Porque quando se trata de submissão, não é debaixo do pé, é na mesma missão. Ou seja, não é como aqueles dois burros que estão lá querendo comer o feixe de capim de um lado. Os dois têm que se unir ali para ir para a mesma direção, se alimentarem juntos. É na mesma missão. O homem tem a missão de ser o provedor da casa. Se a mulher trabalha, ela deve trabalhar na mesma missão do marido. Vamos juntos prover a casa. Não é a mulher, então, agora que você vai fazer isso, eu vou cuidar de outra coisa, a minha vida é diferente. Não. O salário da mulher deve se unir ao salário do marido, na mesma missão. Se o marido tem a missão de educar os filhos, a esposa tem que, na mesma missão do marido, trabalhar para educar os filhos. Não é alguém querer trazer o filho para a igreja, outro levar para a festa. Não é alguém querer dar um curso de inglês, o outro mas vai ser obrigado a dar o curso de francês também. Aí a criança não aguenta. Ou seja, é procurar ter uma mesma missão. A mulher deve dar força ao projeto do marido como uma sócia e não como uma competidora. O que tem sido visto que não dá certo é mulher querer competir com o marido. Quem é que pode mais? Quem é que vai fazer mais? Quem é que vai conquistar mais? Porque num casamento, se um ganha, o outro perde, os dois perderam. Porque no casamento, quando um ganha, o outro ganha também. Então não há perdas quando o outro ganha, porque os dois estão na mesma missão. Ser submissa não é sofrer calada nenhum tipo de agressão de homem, mas também não é ser mandona,
controladora é saber se sujeitar a ele. O homem é cabeça do lar não porque ele decidiu assim. O homem é cabeça do lar porque Deus decidiu assim. E se Deus decidiu, com certeza Deus sabe o que é melhor. E o homem, quando ele não age com amor à sua esposa para saber direcionar corretamente, está errado, porque juntos eles vão. O marido determina a sua missão, ele faz tudo para obedecer a Deus da sua missão e a esposa caminha com ele. Deus deu como missão para a mulher ser auxiliadora idônea. A palavra auxiliadora é como a mão direita, como aquela que ajuda. É interessante que quando Jacó, tendo de Raquel o filho Benjamim, a Raquel, quando ela escolheu o nome do filho, e ela vendo que ela ia morrer daquele parto, ela disse assim, coloque o nome dele de Benoni. Benoni quer dizer filho da minha dor. Imagina o filho carregar para o resto da vida a lembrança de ser filho da dor da mãe, que a mãe morreu por causa dele. Jacó disse não, ele não vai se chamar filho da minha dor, ele vai se chamar Benjamim, filho da minha mão direita. Ou seja, ele queria que o filho trouxesse a lembrança da ajudadora, da Raquel que andava com ele, daquela que esteve de mão dada com ele, daquela que lutou com ele. É assim que a esposa deve ser para o marido, uma auxiliadora idônea. Uma mulher que é do mesmo material, ela vai chamar varoa, por quê? Porque foi tirada do varão. Ela vai ser uma mulher que é do mesmo material do marido, mas que tem cada um a sua missão dentro do casamento. Veja, ela é igual, ela não é menor, ela não é inferior. Ela é mais frágil. A Bíblia diz que ela é mais frágil. Mas o homem é mais forte para levar mais pancada. Mas, no entanto, a mulher, ela traz a beleza, a singeleza para o relacionamento, enquanto o homem traz a força que é necessária. Se você observar, por exemplo, numa construção, a parte que sustenta a casa é mais forte, mas é feia. Se você arrancar esses rebocos aqui, você vai ver aí o material, o cimento, o ferro, mas se não cobrir com o reboco e depois com a tinta, fica feia. Ou seja, a mulher é a tinta, é a beleza, enquanto o homem é a estrutura. Essa mistura, cada um na sua posição, ela faz com que a estrutura casamento fique em pé. Se tirar os ferros, a estrutura cai. Só a tinta não vai segurar a estrutura. Dessa maneira também. Lições às mulheres. 1 Pedro 3, de 1 a 6, mostra que a mulher deve viver a vida comum do lar. É interessante que usa a palavra igualmente. 1 Pedro 3, de 1 a 6, vai mostrar isso. A mulher deve viver igualmente a vida comum do lar. Não é o homem viver uma vida externa fora e uma mulher viver uma vida interna diferente de fora. Ou seja, igualmente, os dois devem viver a vida conjugal. Diz que elas devem viver submissas para ganhar o marido para Cristo, com o seu correto proceder. A Bíblia ensina isso. Mulheres vivam como servas de Deus para ganhar o seu marido. Não deve ter na beleza exterior o que prende o coração do marido, mas na beleza do coração. Mostra que a beleza interior, ela se apresenta num coração manso, tranquilo, pronto a aceitar a direção do marido. E assim, então, ela ganha o marido, que pode ser duro, e ela ganha esse marido, então, para mostrar que ela é submissa a Deus em primeiro lugar. Por isso que ela se submete ao seu esposo. Quem a submeteu não foi o homem, foi Deus. Está lá em Gênesis 3,16. Está lá em Efésios 5, 23 e 24. Deus submeteu a mulher ao homem. Mas, se ficasse só aí, a mulher poderia se sentir ofendida, dizendo, Paulo tratou só do homem. Mas Paulo agora vai falar desse relacionamento marido com a esposa. O texto diz, marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Voltando a 1 Pedro 3, agora o verso 7 diz, marido, vós igualmente a Cristo, vivei a vida comum do lar com discernimento e tende consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça devida, para que não se interrompam as vossas orações.
Ele está dizendo aqui, olha, viva a vida comum do lar, com discernimento, tenha consideração com a sua esposa, ela é mais frágil. Trate-a com dignidade, porque tanto você como ela é herdeiro da mesma salvação. Ou seja, o homem não tem por que se arrogar, por que se orgulhar. O projeto de Deus, ele não incluía e nunca incluiu nenhum maltrato contra as mulheres. Em Gênesis 3:20 mostra que depois do castigo divino, o homem deu nome à mulher. Nesse dar o nome é como mostrar a sua autoridade. Está lá em Gênesis 3:20. Lameque, ele toma para si Ada e Zilar. Gênesis 4, versículo 20. Quem mandou ele arrumar duas mulheres? Por que ele colocou as duas como sua esposa? Sendo que está lá, deixa o homem, o pai e mãe e se une à sua esposa. Esse já é o problema que veio com a queda. Depois, a lei de Deus, ela nunca permitiu nenhum tipo de maltrato, nenhum tipo de castigo, nenhum tipo de maldade contra a mulher. Pelo contrário, as leis de Deus incluíam castigos contra maus tratos contra as mulheres. Ou seja, os homens eram castigados quando não respeitavam sua mulher. O correto no relacionamento marido-esposa é trate com carinho. A gente vê lá em Gênesis 26, versículos 8 e 9, o tratamento quando o rei passou e viu e disse, é claro que ela é sua mulher. Eu vi você fazer carinho nela. Como que, veja, é tão claro para o rei que era mulher, porque era natural, e sempre foi natural que o marido tratasse uma esposa com carinho. Diz, é claro que ela é tua mulher, porque se não fosse, você não trataria ela com esse carinho. Tenha como companheira. Zacarias e Isabel, em Lucas 1, 5 e 6, diz que eles serviam juntos na casa do Senhor. O sacerdote era ele, mas nada impedia que ela estivesse junto ajudando ele. Ele já era idoso, mas ela estava lá colaborando com ele. Efésios 5, 25 a 30 diz que o marido deve amar a esposa como ele ama a si mesmo. E Paulo ainda diz, ninguém maltrata o próprio corpo. Se não maltrata o próprio corpo e deve amar a esposa como a si mesma, tem que fazer de tudo para que a esposa não seja maltratada. Ou seja, eu não vou fazer a ela aquilo que eu não gostaria que você fizesse a mim. Efésios 5:31 diz que viva com ela como sendo parte dela e ela parte de ti. Porque se você fere a ela, você vai ser ferido. Se ela fere você, ela também será ferida. Então, tem que viver a vida comum do lar como sendo os dois, partes do mesmo corpo. O marido deve dirigir a casa como cabeça do lar, como provedor dos bens materiais e da felicidade e da saúde mental de todos que dependem dele. O marido tem o dever, esse dever de ser não somente o chefe que manda, mas aquele que guarda a casa para que ele consiga promover o bem-estar, não somente material, mas também espiritual. O marido, ele é o sacerdote do lar. Ele que deve levar a família a se curvar diante do Senhor. O marido, sendo chefe do lar, tem que ser aquele que cuida também, não somente da espiritualidade, mas também da vida cotidiana, para que tudo ande bem. Mas aqui vai falar dos filhos com os pais. Os filhos devem amar os pais e devem respeitar os pais. O 5º mandamento diz, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Filho que não honra o pai não tem futuro. Veja, filhos, em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. O tratamento dado aos filhos rebeldes era o seguinte, Deuteronômio 21, 18 a 21 diz, se alguém tiver um filho rebelde, que não obedece à voz do seu pai e de sua mãe, e ainda castigado, não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão, e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão, este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Veja,
Se um filho não obedece pai e mãe, que futuro ele terá? Quando um filho levanta a voz e grita com o pai, quando a filha levanta a voz com a mãe, não pode se esperar que essa filha e esse filho será bem-sucedido. Eles não serão bem-sucedidos. O filho pródigo aprendeu da pior maneira que é melhor obedecer aos pais. As lições de Efésios 6, de 1 a 3, elas nos mostram esse relacionamento de filhos com os pais. Mas se parar só aí, vai dizer que o pai não tem nenhum dever com os filhos. Aí o texto, Paulo vai mostrar os deveres dos pais com os filhos. O filho, ele tem que ser tratado com carinho. Crie teus filhos para enfrentar o mundo sem você. Há um grande problema que estamos vivendo no relacionamento pai com filho, é que muitos pais não dão limites aos filhos. Os pais dizem, eu vou dar aos filhos tudo aquilo que eu não tive. E aí dá um celular, quebra, dá outro celular. Dá um brinquedo, o filho vai dar uma birra, quebra, ele vai lá e compra outro brinquedo. Dá ao filho tudo o que o filho quer. Só que não ensina que aquilo tem preço. Não ensina para o filho que aquilo tem valor. Então o filho não aprende a conquistar. Então, quando cresce, ele vai continuar querer vivendo daquilo que pertence ao pai. O pai vai ter que sustentá-lo, porque o pai não ensina o filho a enfrentar a vida sem ele. Trate o filho de modo que ele tenha saudade de quando estava vivendo com ele na sua mesma casa. O filho não deve ser, graças a Deus eu saí de casa. Todo filho adolescente tem essa besteira de querer fugir de casa. Raramente tem um que escapa disso. O filho sonha o dia que vai viver a liberdade, sem o controle do pai, sem... Aí, primeira coisa que ele descobre, sem o pai, não tem o sustento do pai, eu vou ter que trabalhar. Sem o pai e sem a mãe, não tem a roupinha lavada e passada, a comidinha feita. Aí ele descobre que a melhor coisa que ele tinha na vida era o pai que controlava, era a mãe que, apesar das cobranças, ela estava lá. Mas Paulo diz aqui, pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. O trabalho nosso é educar, mas não a exaustão. A gente vê alguns filhos que os pais querem muito que aprendam. E coloca o filho, de manhã o filho tem aula, à tarde tem aula no karatê, e depois do karatê vai para a aula de música, depois da música vai para a aula de línguas, e depois o menino não tem espaço. Quando o menino faz 10 anos, ele está esgotado, mentalmente já é um velho, sabe muitas coisas, mas chega um ponto que ele diz, chega, e abandona tudo. A gente tem que saber exigir, mas a gente não pode irritar nessa exigência. A gente tem que mostrar autoridade, mas tem que mostrar que nós somos submissos a uma autoridade superior. Nós temos que animar os filhos e não desanimá-los. A tendência natural entre pais e filhos é a competição. A gente vê no mundo animal, por exemplo, o leão tem os filhos. Quando um leão assume, vence aquele leão lá, e ele chega, a primeira coisa que ele faz é matar todos os leões filhos daquele leão mais velho, aquele que foi vencido, para que aqueles leões não cresçam e lutem contra ele. Porque a tendência é que os próprios filhos dele não vão lutar. E quando crescem, lutam do mesmo jeito. Vão querer o espaço do pai. Isso é natural no relacionamento. O filho quer ser igual ao pai e quando cresce quer lutar para ter o espaço do pai. É por isso que passarinho que cria asa tem que voar e fazer seu ninho fora, porque senão choca com o pai. Muitos filhos são revoltados e tristes pelas ações más do pai. Pai que não sendo sábio, fere os filhos. Pais que não sabendo controlar a língua, falam coisas que trazem tristezas para os filhos. Teu filho aceitaria ser oferecido como Isaac aceitou? Já pararam nisso, para pensar nisso? Que quando Abraão leva o seu filho e chega, pai, cadê o sacrifício? Meu filho, Deus proverá. E aí quando pega aquele filho e amarra, oh, se fosse esse menino de hoje aqui, é ruim que o pai ia pegar, né? Na hora que pôs, o menino saía correndo. Mas não, Isaac se submeteu à vontade do pai. Mas com certeza Abraão amava o seu filho e demonstrava esse amor ao seu filho. Então, nós devemos tratar os nossos filhos com autoridade, com respeito e amor,
para que eles aprendam a se submeter a nós, porque amar é a melhor coisa que eles podem fazer. E o respeito com amor é a melhor maneira de mostrar, primeiramente, respeito a Deus. Em Efésios 5:4 diz: E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. Não é dar tudo para o filho, não é deixar o filho fazer o que quer, porque a Bíblia diz que a estultícia da criança levará à vergonha dos pais. Mas o pai que usa a vara vai ensinar o filho para que ele não venha envergonhar-se. Quem não usa a vara será envergonhado. Ensinamento bíblico. Prova do amor paternal não é passar a mão na cabeça. Se erra, tem que ser corrigido. Interessante, em Apocalipse 3:19, Deus diz: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A prova de que Deus é nosso Pai é que Ele nos corrige. Porque se não fosse nosso Pai, Ele não corrigiria. Como assim? Se você tem filho, e você passou ali e viu os meninos quebrando alguma coisa, e você olha, nenhum é teu filho, você não pega na orelha dos meninos e puxa a orelha deles. Mas o teu filho, se estiver no meio, você pega e leva. Diz, por que não pegou na orelha dos outros? Porque ele é só o pai daquele lá. Então, Deus, ele nos disciplina porque ama. E se ele disciplina é porque ele é nosso pai. E ele nos ensina a disciplinar os nossos filhos, e isso é prova que nós os amamos. Mas aí, depois de falar então desses relacionamentos familiares, esposa, marido, filhos e pais, agora falamos dos relacionamentos com os nossos patrões, com aqueles que pagam o nosso salário, com aqueles que estão diariamente envolvidos conosco. Aí a gente vai ver claramente o que a Bíblia nos ensina a respeito disso. Veja, diz, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas com singeleza de coração temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz justiça receberá em troco a justiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Olha, irmãos, como tratar o patrão? Primeiro, sirva com obediência. Ele é teu patrão, ele paga teu salário. Veja que a submissão ela tem limite, porque a gente deve obedecer ao nosso patrão até o ponto que ele nos faça desobedecer a Deus. Se um patrão manda mentir, você não deve mentir. Diz, eu não posso mentir, eu sou um crente. Se o patrão manda você se prostituir, eu não posso prostituir, eu sou um crente, eu sou uma crente. Então veja que o limite da nossa obediência é o limite da obediência a Deus em primeiro lugar. Mas nós devemos obedecer aos patrões. Quando receber uma tarefa, cumpra rapidamente e fielmente. Seja fiel no cumprimento. A preguiça é um pecado e a causa de muita demissão no trabalho. O texto diz, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Obedeça, mandou, obedeça e faça o melhor. Não faça nada que alguém tenha que te corrigir. Não faça nada, não entregue um trabalho que você sabe que ele vai precisar de correção, vai precisar de alguém melhorar. Se você não tiver tempo para fazer, você diz assim, olha, patrão, o senhor mandou fazer isso, eu corri, eu fiz, mas ainda ficou faltando isso e isso, deixa eu terminar amanhã, eu posso terminar esse trabalho? Ele vai ver que você quis fazer o melhor. O tempo não permitiu, mas não entregue nunca um trabalho tentando esconder os seus defeitos. Defeito sempre aparece. Faça o teu trabalho, quer tenha fiscal ou não. O texto diz, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens. Faça o trabalho perfeito, quer esteja sendo vigiado ou não. Há muita gente que trabalha como vigilante, por exemplo. Olha lá, pensando em mexer com o Tiago aqui. Tiago está lá, todo mundo vigia você à noite. Não tem ninguém te vigiando. Então, ninguém viu, eu estou aqui, eu vou tirar aqui o meu cochilo. Pode? Não, você está ganhando para trabalhar. E o teu trabalho é ficar acordado. Cochila não. Então, veja, faça o teu trabalho, quer você seja vigiado ou não. Porque quando alguém fizer um teste, fazer, o Tiago é um crente, ele está fazendo a coisa direito.
A descoberta da infidelidade, caso deixe de fazer alguma coisa, trará sérias consequências para você e ainda manchará o nome de cristão. Está vendo? Ó, eu contratei porque um crente foi lá, dormiu no trabalho, o que aconteceu? Tá, é interessante. Uma pessoa, ela não é crente, quando ela faz as coisas, a culpa fica em cima dela só. Mas quando uma pessoa é crente, diz, e era pastor e fez isso, e era um crente e fez isso. Tudo liga à nossa fé. Por quê? É a nossa fé que nos faz ser fiel, é a nossa fé que nos faz fazer o melhor. Seja confiável. Quando você der a palavra, deu a palavra, como Jesus ensina, se é sim, sim, se é não, não. Mostre aos ímpios que ser cristão é ser sério. É um erro humano desejar o louvor de homens e esquecer da glória divina. Veja o teu trabalho como uma bênção de Deus. O texto diz, mas com singeleza de coração temendo ao Senhor. O teu trabalho, o teu emprego é bênção de Deus. Então sirva a Deus no teu trabalho. Se você varre, aquela varredura tem que ser a melhor de todas. Honre a Deus com o trabalho que você faz. Se o seu trabalho é vigiar, seja o melhor vigia. Se ser médico, seja o melhor dos médicos. Não importa o que você faça, sirva ao Senhor fazendo aquele trabalho. Não seja obediente a homens, mas sirva a Deus obedecendo a Deus. Sirva a homens obedecendo a Deus. Trabalhe como sendo o teu local de trabalho, o teu campo missionário. Seja sábio e não desperdice oportunidade. Uma vez a pessoa falou assim, pastor, é pecado eu ler a Bíblia do meu trabalho? Eu disse, é. Mas como assim, pastor? Se o teu trabalho exige de você o tempo integral, a tua atenção integral, e você para de trabalhar para ler a Bíblia, você está roubando do teu patrão. Agora, se você tem tempo para isso, se você tem o ler, não oferece nenhum trabalho, nenhuma causa de prejuízo para o seu trabalho, aí não tem problema. Tanto que você pode ler a Bíblia, você pode ler outros livros, desde que isso não venha prejudicar o teu trabalho, porque o seu patrão paga para você trabalhar. Mas isso você deve, no trabalho, viver o que está da palavra de Deus. Honrar o teu patrão. É assim que você deve tratar o seu patrão. Mas agora vamos ver qual a motivação para trabalhar. A motivação? Agradar ao Senhor. Tudo quanto fizer, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Faça para Deus. Mas eu estou fazendo para homens nunca. Você nunca fará as coisas para homens, nunca deve fazer. Tudo que você fizer, faça para o Senhor. Se for fazer uma rosquinha gostosa, Zilda, faça para o Senhor. Para aquelas pessoas que comam aquilo que a senhora faz, louve a Deus. Se você vai dar uma oferta, dê de coração, porque a pessoa que vai receber, ela vai dizer, obrigado, Senhor. Ou seja, aquilo que nós fazemos, louva ao Senhor. Você deve receber como uma herança celeste, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. O que deve motivar você não é a gratidão do patrão, mas o patrão nem merece. Você não deve fazer porque o patrão merece. Você deve fazer porque Deus merece. Você vai fazer o melhor sabendo que vai receber a recompensa lá nos céus. Você deve servir ao Salvador. A Cristo Senhor é que está servindo. O Senhor, de fato, teu é Cristo. Você deve fugir da ira divina, porque aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. O mau trabalhador, ele ofende a Deus e não ofende somente ao seu patrão. Relacionando-se com os seus empregados. Lembra como é que Paulo faz? Fala da esposa, fala do marido. Fala dos filhos e fala dos pais. Falou do empregado, agora está mostrando como deve se relacionar com os empregados. Senhores, tratai os servos com a justiça e com equidade, certos de que também vós tendes no Senhor. Vós tendes Senhor nos céus. Olha só, como tratar empregados? Primeiro, como tendo autoridade procedente de Deus. Você diz, senhores. Se você tem a autoridade de ser senhor, isso é bênção de Deus. Deus te deu a possibilidade e a oportunidade de ser senhor.
Se você se tornou gerente de uma loja, é bênção de Deus que você se tornou gerente. Então, você tem que assumir o seu papel. Se um gerente não agir como gerente, ele está fazendo corretamente? Se um dono de uma empresa não se tornar responsável como dono da empresa, essa empresa vai dar certo? Não vai dar certo. Então, seja senhor como tendo vindo essa autoridade de Deus. Mas haja com a responsabilidade de quem lidera. Se é lei, use as leis. A gente vê o exemplo de Moisés, Josué, o próprio Jesus que usou as leis. Tratai os servos. Eles são empregados. O Senhor deve tratar os servos como servos. Eles podem ser amigos, eles podem ser próximos, mas patrão é patrão e amigo é amigo. Ou seja, da porta para fora nós somos amigos, mas aqui eu sou o patrão, você é o empregado. Nós temos que saber fazer a diferença. E o patrão também tem que saber. Porque se o patrão trabalha, trata o seu empregado como irmãozinho, não vai dar certo, não vai render. Se um supervisor, ele trata aqueles a que ele deve supervisionar, como irmãozinhos, passando a mão na cabeça, vai dar certo? Não vai. Então, trate aqueles que são submissos a você como submissos, porém de forma justa. Faça com eles como gostaria que se fosse feito se você tivesse no lugar. Você é um supervisor, como você gostaria de ser supervisionado? Se você é um gerente, como é que você gostaria de ser gerenciado? Ou seja, haja com justiça, dê ao outro aquilo que você gostaria de receber se você tivesse no lugar dele. Mas também trate com equidade. Equidade é a mesma coisa de igualdade, mas é o reconhecimento do direito igual de cada um. Haja com equidade. E a razão para essa equidade é certos de que também vós tendes Senhor nos céus. Porque o supervisor, ele sabe que ele tem um gerente que está acima dele. Então, ele vai tratar o empregado com justiça e com equidade, sabendo que ele vai ser mal educado com aquela pessoa e depois ele vai receber também isso de volta daquele que é superior. Isso é equidade. Eu tenho um Senhor superior a mim, tem alguém que manda em mim e tem alguém lá nos céus que vai cobrar de mim de como eu devo tratar. Sereis tratados como tratais aqueles que vos servem. Uma lição para todos da família. 1 Pedro 3, de 8 a 12 diz: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos. Desculpa, vou voltar a ler. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, nos relacionamentos, que os relacionamentos sejam eles familiares, sejam relacionamentos com patrões ou com empregados, esses relacionamentos devem serem promovidos por como você se relaciona primeiro com Deus. Que Deus nos abençoe a ter um relacionamento interpessoal que revele, de fato, um relacionamento com Deus. Viva sabendo que vocês estão a todo tempo na presença de Deus Todo-Poderoso e que Ele observa tudo e que Ele julgará de acordo com essa observação. Então, que Deus nos abençoe, que o nosso relacionamento seja um relacionamento perfeito aos olhos de Deus. Amém?